A aula de hoje nós vamos dividir em duas partes. Na parte inicial eu vou mostrar para vocês a transformada de Huff. Então, é o que falta para nós na área dos métodos de rotulação aqui, né, onde a transformada de Huff é um classificador espacial e ele atua, então, neste passo da transformação de uma imagem em modelos de coisas que tem ali dentro. Tá? E a transformada de Huff, ela é um método de votação. A gente vai usar modelos matemáticos para analisar objetos em imagens, representados por detecções de bordas desses objetos. E a técnica usa uma votação, a gente calcula, né, partes de objetos dentro da imagem e vai votando aonde que pode ter um objeto e no final analisa essas votações e com base nisso define o que tem. Para isso, a transformada de Huff, ela usa um modelo que é baseado no espaço paramétrico, então a gente vai ter um espaço que se chama de espaço de Huff, aonde nós vamos usar uma representação paramétrica do espaço da imagem e nós vamos usar as fórmulas dos objetos matemáticos que nós estamos procurando dentro da imagem. Então, para deixar isso um pouco mais claro, eu daqui a pouco vou explicar isso aqui em detalhes. Só para a gente terminar a ideia do roteiro da aula de hoje, na segunda parte nós vamos ter a apresentação do Paulo. Paulo está terminando o mestrado dele aqui e ele trabalhou junto com a empresa Horus no desenvolvimento de algumas técnicas para a área de agricultura de precisão. As técnicas que ele desenvolveu dentro do mestrado dele são técnicas baseadas em visão computacional clássica, mas nem por isso elas deixam de ser inovadoras, pelo contrário. Ele desenvolveu um modelo bem interessante de como você trabalhar com espaços de cores customizados e análise de textura em um único modelo de similaridade de objetos. Ele vai explicar isso em detalhes para vocês daqui a pouco. Tá? Então, voltando aqui à nossa transformada de Huff, a transformada de Huff ela é um classificador espacial. Né? Ela foi inventada em 1962, tá? E é interessante porque é um desses exemplos onde o inventor do método, que trabalhava na IBM na época, tá? Ele fez mais do que só inventar e publicar o método. Ele, em 1962, patenteou o método dele, né? Então, como eu falei para vocês, isso é uma bizarrice que praticamente a gente só consegue fazer nos Estados Unidos, você ser dono de um pedaço de matemática, né? Mas lá acontece, né? Porque isso não é um processo industrial, isso aqui é um método matemático, mas mesmo assim existe essa patente sobre o método. Tá? O que o Huff publicou, ou patenteou em 1962, foi uma técnica para você fazer detecção de retas em imagens. Ele não foi além. Tá? Outros autores depois generalizaram isso para círculos e elipses, a gente vai dar uma olhada hoje. E mais tarde, em 1980, uma moça chamada Dana Ballard, ela generalizou isso para qualquer tipo de forma, tá? Modificando um pouco o processo. Nós vamos dar uma olhada nisso também. Esta parte do OpenCV no Python não está funcionando. Eu não consegui fazer um exemplo para vocês rodar. Tá? Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês também. Tá? O Paul Huff, além de ter patenteado esse negócio, aproveitou e escreveu um livro. Um computador aprende a enxergar. Naquela época, revolucionário. Né? Principalmente se a gente olhar o ambiente em que ele desenvolveu isso daqui, né?
Vocês lembram daquela série trash de TV chamada O Túnel do Tempo? Não é da época de vocês, mas de repente alguém viu numa reprise aí de seriados de TV da década de 60. Não. Tinha uma parede de unidades de fita dessa rodando de um lado para outro sempre no lugar onde as pessoas estavam. Assim, era marcante. É da minha infância. Né? Então, isso aqui é o ambiente em que o Paul Huff desenvolveu isso e a gente tem que imaginar assim. A gente vai ver depois... o método é computacionalmente bastante caro, é muito processamento associado, e naquela época você conseguir fazer isso com essas máquinas, não tem nem um monitor aqui, né? Era uma coisa muito difícil, gastava muito processamento e, em função disso, provavelmente também, eles estavam limitados à detecção de retas. Bom, vamos dar uma olhada no método, então. Este. Bom. Então, aqui nós temos um exemplo de um vídeo onde o pessoal faz detecção de linhas aqui, no caso são as linhas pontilhadas aqui, usando a transformada de Huff. Né? Então, isso aqui é um exemplo de uma das principais aplicações, de você em tempo real, em vídeo, por exemplo, identificar objetos aqui. Tá? Se eu aplicar Huff diretamente a essa imagem, com certeza ele vai me identificar um monte de linhas. Aqui provavelmente tem um filtro. Né? E quem fez esse vídeo filtrou fora todas as retas que não a marcação da pista de rodagem do carro aqui. Tá? Mas é um exemplo. Tá? Se a gente rodar o vídeo de novo, a gente vê que o reconhecimento é aproximado, mas ele tem uma grande vantagem, ele permite você unir coisas que, de um ponto de vista geral, são uma linha. Né? Então, esses segmentos todos aqui, o algoritmo identifica como sendo parte de uma linha, porque essa é a ideia por trás do algoritmo. Tá? Então, qual é a ideia do algoritmo? A gente pega uma imagem onde o reconhecimento de bordas me deixou pontinhos, que representam bordas de objetos que não precisam estar contínuos, elas podem estar interrompidas, elas podem ter ruído, e nós vamos tentar representar as possíveis retas que passam por esses pontos no espaço de parâmetros. Esse espaço de parâmetro é um espaço discretizado, né? Então a gente vai pegar e dividir essa representação paramétrica do espaço da imagem, na verdade, em o que eles chamam aqui de balaios, ou cestos discretos, aonde você, toda vez que você entende que uma reta passa por um determinado ponto, você coloca um voto. Tá? Bom, isso não explicou muita coisa ainda. Qual é a ideia? Tá? A ideia é eu pegar uma reta, aqui nós temos a nossa representação analítica da reta, tá? E eu passar essa reta para uma representação paramétrica, onde eu posso ter, por exemplo, B e M como os parâmetros aqui. Tá? E nesse caso, cada reta ela vai me dar um ponto nesse espaço. Tá? E um ponto, se eu usar esta mesma representação, um ponto no espaço de imagem, tá? Lá no espaço de Huff, vai me dar uma reta. Isso significa que, se eu voltar àquela situação onde eu tenho um monte de pontos aqui, tá? Eu vou ter, na verdade, o quê? Para cada ponto desses, eu vou gerar uma reta aqui no espaço. Tá? E o que vai acontecer se eu estou usando esse tipo de representação? Tá? Eu vou ter o seguinte, tendo vários pontos, pontos que estão sobre a mesma reta, vão gerar aqui retas que se cruzam. Agora, a gente imagina o seguinte. Nós imaginamos que isso aqui não é um espaço contínuo, tá? Mas sim que isso é uma matriz. E eu não vou estar representando essas retas pelas suas equações aqui no espaço contínuo, mas sim simplesmente pegando e marcando as posições dessa matriz com 1 ou 0, dependendo se a reta passa ou não passa por uma determinada célula dessa matriz. Então, tá, de uma forma bem grosseira, um cruzamento de duas retas assim, nessa matriz de Huff,
que a gente chama de acumulador. Tá? Essa é a nomenclatura que se usa em transformada de Huff, acumulador. Né? Então, no acumulador, você vai ter o quê? Você vai adicionar 1 na célula por onde passa uma reta. Significa que em pontos onde retas se cruzam, você vai ter uma quantidade de votos, eles falam maior. Tá? Bom, e aí o que a gente faz depois? A gente pega e faz uma análise desse acumulador e procura por máximas locais. A ideia não é fazer um threshold e procurar por máximas globais, porque dependendo do nível de ruído da imagem, eu vou estar jogando coisa fora. Depois eu vou dar uns exemplos para vocês. A ideia é simplesmente você pode aqui fazer uma convolução depois, com um filtro em cima disso daqui, e escolher onde é que tem picos. E a partir daí você pega esses picos e eles estão representando retas. Essa é a ideia. Bom, essa ideia é bem legal, ela tem só um problema. Se eu pegar esse espaço paramétrico MB, eu tenho um domínio ilimitado. Né? Em teoria, as retas são infinitas. Tá? Então eu tenho que definir um lugar qualquer onde está a origem aqui em relação a B e a M. Né? Mas eu não sei se ao definir isso dessa forma eu não vou estar pegando áreas aqui onde poderiam ter objetos e assim por diante. Fica difícil, eu tenho que, para garantir, trabalhar com acumuladores muito grandes, tá? Ou fazer primeiro um pré-processamento da imagem para tentar definir qual é o domínio, tá? Então qual é a faixa de valores aqui em que eu vou trabalhar. Tá? E isso me cria esses problemas. Além do que, se vocês lembram lá da geometria analítica do ensino médio de vocês, tá? A hora que eu quiser trabalhar com uma linha vertical, o meu M tem que ser infinito. Também já não ajudou, né? Então, significa que uma faixa eu não vou conseguir trabalhar. Bom, qual é a solução que o Huff sugeriu, tá? No livro dele, na patente dele? Tá? Você usar uma representação polar. Tá? Uma representação paramétrica polar da reta fica desse jeito aqui. Tá? Você tem, a princípio, a reta representada por esse vetor aqui. Aonde eu tenho o quê? A reta vai ser perpendicular a esse vetor. O vetor tem um módulo ρ, tá? E o vetor tem um ângulo θ com a horizontal ou com o eixo x. Bom, essa é a minha representação polar da reta. Essa é mais fácil. Tá? O meu domínio está claro, 90 graus. Tá? E eu tenho simplesmente um valor para esse ρ aqui. Então, com isso eu posso construir um acumulador onde, na verdade, eu represento as retas dessa maneira. A minha propriedade, tá, de que retas que passam por um par de pontos vão se cruzar aqui, continua valendo. Tá? E com isso, então, eu posso construir um acumulador que é mais gerenciável e, tá, eu vou ter o quê? Tá? Para cada possível reta, vamos pegar, por exemplo, o ponto 2 aqui, tá? Eu vou ter um conjunto de pontos nesse espaço que vão me desenhar uma senoide. Tá? Então, por exemplo, uma reta com esse ρ e esse θ vai me gerar um ponto, vamos supor que, gente, eu não calculei, tá? É só ilustrativo. Tá? Uma reta com esse ângulo, tá? A princípio, esse ρ aqui e esse θ aqui vai me gerar um ponto, sei lá, aqui. Uma outra reta passando por esse ponto, tá? Vai me gerar um ponto aqui, tá? Com esse ρ e esse θ. Tá? Então, como é que eu trabalho isso? Eu defino simplesmente um passo em cima de θ. Tá? Eu digo, sei lá, meu passo é 10 graus. Significa que eu vou gerar 10 retas aqui, de 0 a 90 graus. Tá? Ou alguma outra coisa. Tá? E a partir daí, para cada ponto, eu vou ter um conjunto de retas que passam por ele, e cada uma dessas retas vai me gerar um ponto aqui no acumulador, que aqui nesse material é chamado de plano de Huff ou espaço de Huff. Tá? Isso significa que cada conjunto de possíveis retas que passa por um ponto qualquer aqui sobre uma reta potencial na imagem, vai me gerar uma curva
com cara de senoide aqui nesse espaço. Aonde todas estas curvas se cruzam, nós temos o quê? O valor equivalente ao ρ e ao θ desta reta aqui, que é a reta que passa por todos os pontos. Então, essa é a ideia da voltação. Então, se eu imaginar que isso daqui não é um espaço contínuo, mas sim um espaço discreto, onde eu tenho uma matriz de pontos, tá? E eu vou adicionando 1 toda vez que, num valor qualquer, numa célula qualquer, né? Eles chamam de bins, balaio ou cesto, né? Tá? Toda vez que no lugar eu já tiver um valor, eu adiciono mais 1 e por aí vai. Eu passo a ter valores mais altos aonde eu tenho retas potenciais e valores menores aonde eu não tenho. Depois eu só preciso pegar essa matriz, percorrer com algum operador de convolução qualquer para mim pegar máximos locais. Pode ser um operador de segunda derivada, por exemplo. Só para mim ver onde é que eu tenho máximos locais aqui. Tá? Selecionar esses máximos e a partir daí gerar as minhas retas na imagem de origem. Tá? Isso significa que esse método ele é agnóstico ao tamanho de fato da reta aqui. Se eu tenho um segmento que começa aqui e acaba aqui, tá? Eu vou gerar uma reta teoricamente infinita que passa por esses pontos. Isso é uma coisa que tem que ser feita depois. E, a princípio, dá para você usar outros critérios, como intersecção e outras coisas, para você delimitar aonde que cada uma dessas retas termina. Né? Como, por exemplo, no vídeo aqui, acontece aonde eles simplesmente delimitaram o tamanho disso neste valor. Você observa que as retas aqui elas não ficam mais compridas ou mais curtas dependendo da curvatura da rodovia. Simplesmente isso aqui passa a ser um tamanho fixo que foi delimitado assim nesse algoritmo. Tá? Bom, o que acontece então? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Um conjunto de pontos aqui, dando uma reta mais ou menos. Tá? E aqui a gente vê um exemplo do acumulador. Então, vocês veem aonde a gente tem um máximo local aqui, muitos pontos se encontrando, é aonde deve estar esta reta. Então, eu transformo do espaço paramétrico, né, polar de volta para o meu espaço cartesiano e eu tenho uma reta passando por esses pontos. Um quadrado, por exemplo, vai me gerar, tá, 4 retas aqui. Um círculo fica mais complicado, até porque para o círculo, né, eu preciso gerar os segmentos de reta ou simplesmente considerar os pontos individualmente. Aqui a gente vê um retângulo com uma diagonal pelo meio. Vocês estão vendo aqui as quatro retas que definem o retângulo e a diagonal no meio aqui. E aí, por aí vai. Eu tenho um objeto desses, vai me gerar um acumulador com essa cara aqui. E quando eu tenho ruído, o que acontece? A minha máxima local aqui, ela fica difusa. Aí eu preciso, na verdade, trabalhar com outro operador aqui em cima para poder decidir o que eu faço desse troço aqui. Tá? Ou a gente joga um blur aqui em cima, tá? Ou eu pego um filtro de convolução que pega uma janela grande e me define um valor central aonde ele passa. Alguma coisa desse tipo eu tenho que fazer, senão eu não consigo identificar uma reta direito aqui. Tá? Mas, por outro lado, isso aqui é um modelo que consegue trabalhar legal com ruído. Então ele é interessante por isso, e justamente por isso aquele exemplo lá do carro é legal. Tá? Eu posso usar a transformada de Huff, por exemplo, em ambientes como esses, onde eu vou ter ruído, onde eu tenho, às vezes, uma linha contínua, às vezes uma linha pontilhada na rodovia, e mesmo assim eu sempre identifico a tendência geral
daquilo ali como sendo parte de uma reta. Tá? Então, aqui é de um artigo, um exemplo dos efeitos de ruído. Simplesmente o número de votos que uma linha com 20 pontos recebe para diferentes níveis de ruído. Tá? Para praticamente nenhum ruído, aqui, a gente tem quase 20 votos. Tá? E à medida que eu vou aumentando o meu ruído, você vê isso decresce rapidamente aqui. Com um ruído próximo de 10%, tá? Você vê que são 5 votos que eu tenho para essa linha, quer dizer, bem pouco, na verdade. Tá? Fica bastante difuso. Aqui a gente tem, por exemplo, o que acontece quando eu tenho valores mais ou menos aleatórios. Tá? Então, esse aqui é uma outra questão. Para você fazer o pós-processamento da transformada de Raff, você tem que ser capaz de dizer, aqui não tem nada. Tá? Eu tenho alguns máximos locais pequenininhos aqui, mas são máximos muito baixinhos. Tá? Então, apesar de eu ter falado antes que trabalhar com threshold aqui em cima é ruim, porque o meu threshold é global, tá? E a ideia é sempre olhar localmente em regiões onde tem máximos, tá? Eu tenho que definir um valor mínimo para cada cesto, para cada célula do acumulador, senão eu vou começar a tirar reta daqui que não existe. Tá? Isso aqui, se a gente olhar a imagem, é ruído. Então, aqui a gente, a princípio, não tem nada. Não. Muito bem. Essa ideia, tá, de que eu posso pegar a equação lá da geometria analítica de um determinado ente geométrico, pegar essa equação, jogá-la para pegar a versão paramétrica dela e jogá-la para um espaço paramétrico, tá? Quer dizer, a versão paramétrica em coordenadas polares dela, e jogá-la para um espaço paramétrico para trabalhar, é uma ideia que, como eu falei para vocês, em 1962, tá, Paul Huff definiu só para retas. Mas é uma coisa que está na mão, tá? Eu posso estender isso. Por que não estender isso para outros entes geométricos? Tá? Então, uma das coisas que a gente tem dificuldade em reconhecer em imagens são coisas redondas, como círculos. Então, por que não tentar levar a transformada de Huff para círculos? Aqui a gente vê um exemplo, esse exemplo é um exemplo mais ou menos em tempo real. Vocês veem que a pessoa que fez isso aqui, ela move as moedas de lugar, demora um tempinho, mas o software identifica onde vai parar a moeda, e lá no final tem a caneta jogada por cima, e mesmo assim com o ruído da caneta, que está por cima das moedas, ainda é possível detectar-se as moedas só com o que sobrou. Não? Muito bem. Aqui nós temos um outro exemplo. Isso aqui é de um doutorado que eu orientei faz um tempo. São dados... Vocês devem ter ouvido, deu no jornal até faz pouco tempo, de que a Lagoa do Peri estava contaminada. Algas azuis, é essa aqui. Tá? A Microcystis aeruginosa, que é uma alga que produz toxina hepática. Tá? Se você ingerir pouco, você só passa mal. Se você ingerir muito, você vai parar no hospital. E em Curitiba tinha-se esse problema também no principal reservatório deles, que é um reservatório grande, que fica nas montanhas ali, pouco fora da cidade. Né? Então isso aqui é uma amostra, e a ideia é contar automaticamente a concentração dessas algas azuis dentro de amostras de água. E isso é uma coisa que, com a transformada de Huff, a gente faz com um erro relativamente grande, porque é um problema difícil. Mas vocês estão vendo aqui, tá? Muitos dos círculos caíram por cima de algas, outros círculos eles caem fora. Tá? Então, a transformada de Huff ela é bastante sensível a determinados tipos de ruído, ruídos que a gente pode interpretar erroneamente como um objeto geométrico daquele tipo.
Deixa eu mostrar um erro típico aqui. Ó. Por exemplo, a gente tem uma configuração de várias células em círculo ao redor de um lugar. Tá? A transformada de Raff acabou me indicando o espaço vazio entre as células como sendo uma. Tá? Isso é uma coisa que vai acontecer porque, de uma forma geral, um conjunto de objetos em círculo forma um círculo. Aí pega as bordas internas desse círculo e entende que é um círculo também. Né? Então, tem problemas, mas a gente pode... A menina que fez esse trabalho acabou usando redes neurais convolucionais para finalizar o trabalho, mas isso aqui foi um primeiro approach que a gente fez lá com as amostras de água da Sanepar em Curitiba. Né? Então, qual é a ideia de eu trabalhar com círculos? Bom, vocês lembram lá do ensino médio, a nossa equação do círculo é esta daqui. A equação do círculo, ela tem uma vantagem porque ela é independente de rotação, o círculo é simétrico à rotação. Então essa equação simples aqui, ela vai servir para a gente, para qualquer tipo de círculo em qualquer posição. Né? Muito bem. Tá? O nosso problema é o seguinte, a hora que eu for passar isso para o espaço paramétrico, eu tenho 3 dimensões. Tá? Na verdade, assim, cada ponto em cima de um círculo numa imagem, ele vai, na hora que eu passar isso para o acumulador, né, me gerar um cone nesse espaço paramétrico. Tá? E isso é complicado, porque é um bocado de processamento eu trabalhar com uma matriz tridimensional, como acumulador, e eu gerar esse cone. Na verdade, assim, os meus resultados vão ser discretos, mas mesmo assim. Tá? Então, o que normalmente a gente faz quando a gente trabalha com a transformada de Raff para círculos é a gente chutar um determinado raio, ou um conjunto de raios, e trabalhar com um acumulador bidimensional para cada raio. Então eu não detecto círculo de qualquer tamanho, eu digo eu quero detectar círculos desse até este tamanho, ou então círculos com este e este tamanho. Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos. Tá? Isso nos permite então trabalhar com um ou mais acumuladores bidimensionais e já reduz enormemente a minha complexidade. Nesse exemplo aqui da microtistes, a gente vê que as células são praticamente todas do mesmo tamanho. Tá? Então eu posso definir uma faixa muito pequena de diferentes tamanhos. Foi o que Geisler era o nome da doutoranda que trabalhou com isso, foi o que ela fez. Então ela tem uma faixa de valores de tamanho de círculo aqui que ela usa e não sai deste tamanho. Tá? Isso nos permite fazer esse processamento aqui num tempo mais aceitável. Né? Senão a gente vai estar, para todo possível ponto na imagem, a gente vai estar gerando um cone inteiro desses, né? E vai estar trabalhando com as intersecções desses cones dentro de um acumulador tridimensional. É muita coisa. Né? Então, qual é a ideia? A ideia é justamente essa. Eu tenho um potencial círculo. Para cada ponto sobre a borda desse potencial círculo, eu parto da premissa de que ele vai estar aqui. Né? Então, assim, aqui eu estou vendo um cone de cima. Tá? No meu acumulador, eu vou gerar um círculo, tá? Ou seja, um corte do cone. Então, eu tenho agora um acumulador para um determinado valor de R, tá? Do raio. Tá? E com isso um acumulador bidimensional. Isso aqui eu peguei da apresentação de alguém que não se deu o trabalho de desenhar bonitinho e fez um desenho na caneta, mas dá para a gente entender. Tá? Então, para cada ponto desses, eu vou gerar um círculo. E como é que eu identifico o círculo no espaço de imagem? O meu acumulador vai me representar as intersecções. Tá? E aí o que eu faço? Eu só conto intersecções. Aonde eu tenho muitas intersecções, eu tenho potencialmente o centro de um círculo. Essa é a ideia da transformada de Raff para círculos. Tá? Então, basicamente isso daqui. Eu não preciso ficar calculando intersecção de círculo, porque eu peguei esse meu espaço tridimensional, eu discretizei
em um conjunto de espaços bidimensionais, um para cada raio dentro do meu domínio de aplicação. E em cada um desses espaços bidimensionais eu estou desenhando esses possíveis círculos dentro do acumulador, discretizados. Então, são somas, e aí a minha intersecção de círculos ela fica sendo implícita. Tá claro para vocês isso? Quando eu era doutorando, há 20 e tantos anos atrás, eu tive muita dificuldade em entender isso aqui. Então eu resolvi fazer uma explicação bem simples para que seja fácil de vocês entenderem. Tem alguma dúvida até agora? Tá. Normalmente a gente não vê isso tão mastigado. Então aqui a gente tem uma ideia. Tá? Nesse exemplo que eu peguei da internet, tá? O autor usa moedas dos Estados Unidos, né? Tá? Uma moeda de $0,25, de 25 cents, aqui são 3 moedas, e uma moeda de 10 centavos, que chama penny, tá? Aqui. Tá? E aqui está a detecção de bordas em cima destas moedas, que é o que ele usou. Tá? A gente tipicamente usa Kenny para fazer detecção de bordas, para trabalhar com Huff. Isso é mais uma coisa que contribui para a complexidade de Huff, porque o Kenny em si já é um algoritmo que gasta um certo processamento. Tá? Mas por que a gente usa Kenny? Porque ele me dá uma imagem limpa assim. Tá? Se eu trabalhar com um sigma grande que chega, aqui toda essa textura de fundo aqui, que é ruído, não vai aparecer. Tá? Isso para mim é muito bom, porque aí eu me concentro naquilo que eu quero. Tá? E aqui a gente vê 2 acumuladores, um para um determinado raio e outro para outro. O que vocês estão vendo aqui? Tá? Nesse primeiro acumulador, que é para um raio menor, a gente vê um máximo local bom aqui, que é o máximo local do tostão aqui, da moedinha de 10 centavos. Tá? A gente tem máximos aqui, mas eles estão difusos, que são os máximos gerados erroneamente para as moedas de $0,25, de 25 centavos. Tá? O outro acumulador faz o contrário. Você tem bons máximos aqui. Observa que aqui, tá, a efígie na moeda ela está muito aparente, então ela gerou ruído aqui. Esse ruído ele aparece aqui como potenciais círculos que são ignorados, né, porque tem valor muito baixo. E o tostão aqui, a moeda de 10 centavos, ela gera um máximo que não é exatamente pontual. Né? Então, a gente consegue, com esse enfoque, definindo um conjunto de raios, né, detectar círculos de diferentes tamanhos. Aqui no canhão está um pouco ruim isso aqui. Se vocês abrirem o PowerPoint, eu botei no Moodle. Tá? Se vocês abrirem o PowerPoint em casa, vocês vão conseguir enxergar isso bem. Tá? E aí nós temos aqui a detecção final. Então eu coloquei em rosa o raio menor e em verde o raio maior. Tá? Que é o que, no fim de contas, acontece nisso daqui. Tá? Então, nem sempre a gente vai ter o círculo bonitinho de uma moeda num plano perpendicular à minha direção divisada. Tá? Às vezes eu tenho uma coisa que é circular, mas em função dos ângulos que eu tenho, tá, isso pode ser que não esteja aparecendo como um círculo, mas sim como uma elipse. Que a gente tem alguma ideia da área de vigilância. Vai aparecer mais um vídeo agora, eu acho que eu tenho que pular manualmente, ele não pula sozinho. Esse aqui está mais interessante, isso fica mais óbvio. Tá? Então, vocês estão vendo aí, para a gente conseguir essa gama, tá, de detecção de círculos aqui, eu tenho que trabalhar com diferentes elipses, com diferentes graus de excentricidade, senão eu não faço essa identificação automaticamente. Tá? Então, como a gente pode estender Huff para círculos, a gente pode estender Huff para qualquer outra coisa
que você consiga expressar como uma equação em geometria analítica. E que depois você transforma numa equação paramétrica e transporta para um espaço de coordenadas polares. Então, da mesma maneira, a gente consegue fazer com a elipse. A elipse, ela gera desafios a mais. Então, se vocês lembram lá da geometria analítica do ensino médio de vocês, tá? A equação da elipse é essa. Tá? Uma elipse é definida como o quê? Uma seção plana de um cone tomada em qualquer ângulo diferente do ângulo da perpendicular. Um círculo, na verdade, ele seria um caso especial da elipse, onde A e B são iguais. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem A é o raio maior e B é o raio menor. E a elipse tem a propriedade de que se eu pegar o raio menor e colocar como uma hipotenusa de um triângulo retângulo, eu vou ter aqui um ponto que a gente chama de foco. Então, os focos da elipse, eles são as extremas do centro, do raio menor e do raio maior tomado como hipotenusa num triângulo e batendo aqui na linha do raio maior. Então, vista essa definição, ela tem um problema, porque ela é uma definição para um caso particular da elipse. Isso aqui, com essa fórmula aqui, só vale para elipses alinhadas aos eixos do plano cartesiano. Se eu pegar essa elipse e dar uma rodadinha nela, tá? Essa fórmula aqui não vale mais. Tá? Então, se a gente quiser fazer detecção de elipses, tá? A gente precisa trabalhar com elipses em qualquer ângulo. E aí a nossa fórmula comportada do ensino médio não funciona. A gente tem que pegar uma fórmula que leve em consideração a inclinação do eixo maior em relação ao eixo horizontal. Para isso, a gente reescreve a fórmula desta maneira aqui, onde alfa é o meu ângulo com o eixo x. Tá? Isso é a soma de dois quadrados. Eu tenho que resolver. Se eu resolver, eu vou chegar nesta equação aqui. Tá? Então, essa aqui é a equação geral da elipse, ainda no plano cartesiano, mas já fica claro o que? Eu tenho um parâmetro que é alfa, segundo parâmetro que é o eixo maior, terceiro parâmetro que é o eixo menor, e x e y como mais dois parâmetros. Com isso, eu vou ter 5 dimensões. Tá? Então, a elipse a gente trabalha do mesmo jeito, é a mesma ideia, só que eu tenho um acumulador de 5 dimensões. Como é que eu trabalho com o acumulador de 5 dimensões? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou definir ângulos fixos e eu vou iterar esses ângulos. Eu vou definir raio maior e raio menor fixo e vou iterar também estes valores. Com isso eu consigo, de novo, nesse espaço de 5 dimensões, na verdade, gerar um conjunto de planos discretos, tá? Que atravessam o espaço pentadimensional e me geram, na verdade, subespaços bidimensionais, onde a única coisa que varia é x e y. Tá? Então, para a gente poder trabalhar com a elipse, a gente tem que fazer assunções desse tipo, senão o nosso processamento também sai da casinha. Tá? Então, em aplicações típicas de detecção de elipse como essa, eu posso fazer essas assunções. Porque eu sei que uma pessoa que vai chegar, por exemplo, com o olho próximo de um detector de íris para um porteiro eletrônico, por exemplo, o olho vai estar numa faixa de distâncias. Tá? Então, aqui no caso, nós estamos detectando a pupila, mas tudo bem. Tá? E eu sei que a pupila ou a íris não vão variar de uma determinada faixa de tamanho, e do mesmo jeito o olho também não tem uma faixa limitada de ângulos em que ele se move, e com isso eu posso também saber que a minha excentricidade da elipse vai variar dentro de determinados parâmetros. Eu fixo
as faixas em que esses parâmetros variam, eu defino um passo para cada um dos três e aí eu consigo trabalhar em planos. Esse é o processo que a gente usa aqui. Tá? Eu não achei mastigado pronto a transformação disso para um espaço de coordenadas polares. Tá? Eu não vou impingir a vocês fazerem. A gente deixa aqui só como essa informação. Tá? E por último, por que não pegar qualquer coisa? Por que a gente tem que se limitar a objetos simplórios, como retas, círculos e elipses? Apesar de a gente já ter visto que a elipse em si já traz um desafio interessante. Tá? Então, em 1980, 18 anos depois da transformada de Hough ter sido inventada, uma moça chamada Dana Ballard, ela inventou a transformada de Hough generalizada. Tá? Qual é a ideia? A ideia é que eu posso reduzir um objeto, do qual eu fiz a detecção de bordas. Tá? Se eu fizer a análise de gradientes dessas bordas, eu posso reduzi-lo a um conjunto de segmentos de reta de uma forma grosseira. E se eu representar esses segmentos de reta em relação, por exemplo, a um centro arbitrário do objeto, eu posso, na verdade, ter um padrão pré-definido que é o quê? Um conjunto de equações, cada um me definindo um desses segmentos de reta. E depois o que eu vou fazer? Na hora de eu fazer a detecção, eu vou justamente pegar num modelo multi-escalar, ou seja, a detecção, a transformação generalizada de Hough, ela trabalha num modelo de árvore, onde a gente trabalha com múltiplas escalas, e aonde eu vou, dentro dessas múltiplas escalas, trabalhar com múltiplas rotações, e eu vou tentar identificar esses objetos genéricos. Bom, como é que a gente faz isso de uma maneira prática? Então a minha ideia é o que é? Eu tenho um objeto qualquer, eu detectei a borda. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou caminhar por esta borda e definir segmentos de reta aqui. Tá? Então o meu objeto ele é meio redondinho assim, eu vou discretizá-lo numa coisa meio assim. Tá? E eu vou aqui, para cada um desses pontos discretos, eu vou definir a direção do gradiente maior, que me dá uma perpendicular, né? A esse segmento de reta. E aí eu faço o quê? Tá? Eu defino um centro arbitrário para o objeto, posso simplesmente calcular o centro geométrico, ou o centro de massa, como eu quiser, do objeto, e esse é o meu centro arbitrário. E aí eu vou fazer o seguinte, para cada um desses gradientes aqui, eu vou definir uma reta, uma equação de uma reta que aponta para esse centro a partir daqui. Então ela tem um determinado ângulo com esse gradiente principal e ela tem um determinado comprimento. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu modelo do objeto genérico e eu vou defini-lo exatamente como isso. Para cada um desses segmentos, eu vou ter uma equação. Então, na verdade, o meu objeto ele vai estar definido como uma lista de equações que definem justamente essas retas aqui, calculadas a partir disso daqui. E aí eu vou usar a transformada de Hough para achar nos objetos da imagem que eu estou analisando, tá? Potenciais retas dessas e jogar no acumulador e ver se eu consigo achar o objeto. Então, ao analisar uma imagem, eu vou achar primeiro esses segmentos de reta que definem a borda de um objeto qualquer na imagem. Para cada segmento desses, eu vou pegar uma faixa de ângulos aqui, vou calcular um conjunto de retas, tá? Dentro de um possível comprimento aqui, que significa o quê? Eu vou gerar um conjunto de pontos potenciais aqui, que são os pontos potenciais do centro do objeto. Tá? Então eu estou chutando possíveis centros para isso daqui, assumindo que isso é uma borda do objeto que eu estou procurando. Isso eu faço para todos esses segmentos aqui.
Então você observa que o meu acumulador já vai começar a gerar votos aqui. E a hora que eu continuo fazendo isso para outros, tá? Então esse meu ângulo aqui, que eu vou averiguar, ele é arbitrário. Tá? Isso eu faço para muitos desses segmentos, depois para o outro lado, e por aí vai. Tá? E com isso eu vou gerando votos em vários locais, e aonde eu tiver um máximo, eu vou ter o quê? O potencial centro de um objeto do tipo do meu modelo anteriormente definido aqui. Tá? Então essa é a ideia. Na transformada generalizada de Huff, o modelo, tá? Ele é representado por um conjunto de equações que eu guardo e depois represento em diversas escalas dentro de uma árvore, e isso eu uso quando eu vou fazer a análise da minha imagem, de uma forma bem grosseira e bem de alto nível descrito. Tá? Então, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque senão a gente gasta bastante tempo com isso. Tá? Então eu vou mostrar para vocês a transformada de Huff funcionando no Scikit e no OpenCV. Tá? Eu tive problemas com a reta no OpenCV em Python. Tá? O pessoal elogia muito a reta no OpenCV em C. Talvez a conversão não tenha funcionado legal, ou eu cometi um erro. A versão atual do notebook eu não disponibilizei ainda, eu vou disponibilizar para vocês junto com o notebook da aula retrasada, lá da detecção de características, que ainda não está no GitHub. Tá? E a transformada generalizada de Huff, que só tem no OpenCV, não funcionou de jeito nenhum, dá pau, literalmente. A documentação do OpenCV sobre a transformada generalizada é praticamente nula. Tá? Simplesmente os cabeçalhos das funções gerados com gerador automático de documentação, não tem explicação nenhuma. Eu não consegui entender o que não está funcionando. Tá? Muito possivelmente a conversão para Python também deu problema. Vou mostrar para você, simplesmente derruba o notebook. Tá? Em outros, não tem. Eu achei 3 implementações em Python de transformada generalizada de Huff. Eu não testei, por isso eu não vou incluir no material. Eu não sei se estão funcionando ou não. Tá? Então vamos dar uma olhada no notebook para a gente ver as coisas funcionando. Então, vamos lá, isso aqui tudo já foi. Eu estou usando essas imagens prontas daqui, mas a gente vai testar em algumas outras depois também. Tá? Como sempre, tá? Eu fiz aqui o meu conjunto de fontes. Então, no Scikit, o Huff de linhas funciona relativamente bem. Tá? Eu vou só rodar isso aqui de novo. Vamos pegar, por exemplo, primeiro uma coisa simples, que é o nosso tabuleiro de xadrez. Eu vou usar a transformada de Huff probabilística aqui, que é mais fácil, então que realmente associa uma probabilidade a cada reta. Tá? E a gente pode executar. Então vocês veem aqui o quê? Vem o nosso tabuleiro de xadrez, as bordas de Kenny. E vocês veem aqui as retas detectadas com uma probabilidade associada a cada segmento de reta. Né? Tá, a probabilidade está no mapa de cor padrão. Não sei que mapa de cor eu acabei usando aqui. Eu simplesmente pintei aqui com a probabilidade. Então, isso aqui funciona bastante legal. Se a gente pegar aqui, vamos pegar, por exemplo, esse da câmera. Leva um tempinho a mais, agora rodou. Tá? E aqui a gente vê que um bocado de ruído foi parar junto no negócio. Tá? Então depende muito do detector de bordas que você está usando. Então vamos simplesmente pegar aqui. Eu vou aumentar o meu sigma do Kenny para 5.
Leva um tempinho. E agora o resultado faz sentido. Não? A gente tem as bordas transformadas em segmentos de reta bem direitinho. Tá? Então, isso é útil para este tipo de coisa. Eu tenho um objeto, eu tenho uma detecção de bordas que eventualmente não é muito boa e eu preciso identificar ali determinadas coisas no objeto. Tá? Se eu pegar um sigma agora e eu exagerar, vamos exagerar um pouco, pegar um sigma de 11 aqui. Opa! A gente vê que a gente consegue resultados ainda melhores. Tá? Aqui já começa a ficar geométrica a borda, tá, do indivíduo aqui. Bom, então, às vezes, vale a pena a gente trabalhar com coisas mais... A gente jogar fora pedaços da imagem e trabalhar... Sigma de 21 para o Kenny realmente é um valor bem alto, mas a gente vê que é um resultado interessante aqui e nos permite fazer uma detecção de bordas boa. Deixa eu ver aqui o que a gente pode pegar mais aqui de interessante. Logotipo? Não sei que logotipo é esse. Opa! Ah, tá. É porque eu trabalho... Era uma imagem colorida. Ah, vamos pegar a imagem preto e branco aqui. Se eu não me engano, o café é colorido também. Não, o café deu certo. Tá? Então, vocês veem que, apesar de eu estar trabalhando com detecção de retas, tá? A transformada de Huff, ela me permite, num objeto circular como esse aqui, identificar a borda, simplesmente transformando a borda num polígono. Então, é bastante útil a gente trabalhar com isso. O que vocês podem fazer em casa é variar aqui um monte de parâmetros para ver. Eu posso, por exemplo, definir um tamanho maior de linha aqui e a gente vai ter um resultado diferente. Tá? Em alguns momentos ele vai perder porque ele não conseguiu aqui. Bom, aqui na verdade está interrompido. Deixa eu pegar um Kenny menor. Não ajudou. Vamos pegar um Kenny de fato menor. Aí ele às vezes faz besteira. No OpenCV, aqui está o código, tá? Eu não consegui fazer o negócio funcionar direito. Vamos pegar aqui de novo a câmera, tá? Que tem... perdão. Tem que gerar de novo. Ele não me achou nada, porque a imagem de bordas aqui, nesse caso, não deu nada. Esse aqui é o Kenny... Não, o que ele está pegando? Está pegando o Kenny do OpenCV. Tá? O Kenny do OpenCV usa 2 thresholds. Vamos baixar aqui. Agora achou um monte de bordas, mas você vê aqui... A única reta que ele conseguiu achar é essa reta que passa por uma das bordas do tripé aqui. Então, eu não consegui fazer esse Huff aqui produzir resultados melhores do que isso. A gente às vezes identifica as duas bordas do tripé ou coisa assim, tá? Mesmo mexendo em vários valores aqui, mudando thresholds e outras coisas, você vê que o resultado acaba ficando não muito melhor. Tá? O Kenny do OpenCV também não é tão bom, porque a gente tem que ficar trabalhando com thresholds e não com sigma. Ele insiste em só achar esse um lado aqui do tripé. Tá? Nos círculos, nós temos uns resultados interessantes. Tá? Aqui eu usei um exemplo de moedas. Tá? O círculo funciona muito legal, tá? Com essas moedas.
E vamos aqui. Tá? Aqui a gente tem uma faixa de raios. Onde é que eu defini a faixa de raios? Aqui. Então, eu trabalhei com valores de 20 a 35 aqui. Tá? Em passo 2. Tá? Na verdade, assim, o cálculo até que é bastante rápido. Se você considerar 20 a 35, passo 2, é um bocado de planos de acumuladores que ele gera. Mesmo assim, o cálculo funciona relativamente bem. Tá? No OpenCV, eu consegui fazer ele funcionar. Tá? Aqui eu usei a imagem de citologia, mas você vê que o resultado acaba não sendo muito bom. Deixa eu ver aqui. Tá? A gente pode mexer nos parâmetros aqui e tentar fazer os resultados ficarem um pouco melhores. Aqui a gente vê alguns exemplos desses de eu ter um círculo de objetos e ele acabar pegando aqui. Tá? A gente pode melhorar também a imagem de edges aqui. Dá uma olhada aqui, cadê? Aqui o Kenny produziu mais ruído. A gente vê que o resultado... Então, eu não consegui produzir um resultado muito bom com o OpenCV aqui também, nisso daqui. Tá? A gente viu que aqui ficou bem mais fácil. Vocês podem testar com essa imagem aqui em casa depois e ver o que acontece. Tá? Essas imagens estão todas no conjunto de dados que eu disponibilizei para vocês. A moeda é um dado padrão de teste do Scikit, e essas imagens de citologia aqui são imagens aqui nossas do acervo do laboratório de citologia da UFSC, e eu coloquei à disposição de vocês para vocês testarem. Tá? São núcleos de células coloridos com corante chamado Fuegen. Nas elipses, a gente vai ver a diferença em tempo de processamento. A elipse do Scikit funciona bastante bem. Tá? Você vê aqui, leva um tempinho para calcular, e ele acha aqui direitinho a borda dessa xícara. Dá para a gente pegar outras também e fazer outros testes aqui. Tá? Vale a pena testar, é uma coisa que vocês podem fazer em casa, isso aqui com elipses ao invés de usar círculos. Porque, no fundo, esses núcleos de células aqui não são círculos, eles são elípticos. Não? E o RUF generalizado, como eu falei, de bibliotecas prontas em Python, a gente tem apenas no OpenCV. Eu peguei uma imagem qualquer de parâmetro aqui, no caso aqui, esta chave, tá? E eu consigo aqui, sem problema nenhum, gerar uma instância, por exemplo, de qualquer um desses dois. Existe uma outra variante do RUF generalizado, que saiu mais tarde, que é do Gill, tá? E tem a do Ballard aqui também. Tá? Mas eu não consegui gerar, por exemplo, a hora que eu vou fazer isto daqui, colocar a imagem como template, e pelo que eu consegui pegar da documentação da parte de C da biblioteca, esse template desse jeito está certo, preto e branco dessa maneira, não funciona. Eu até vou fazer um teste para vocês aqui agora, que é eu usar o algoritmo 2, o Ballard, para ver se funciona. É o que acontece. Derrubou o kernel. Tá? Literalmente derrubou o Python. Então eu não consegui fazer funcionar. Se alguém de vocês descobrir o que é, ganha um prêmio. Então, gente, essa aqui é a demonstração. Tá? O RUF é legal para você usar dentro de outras aplicações, para você usar como um passo na detecção de determinados tipos de estruturas. Então, na detecção de retas, o RUF, hoje em dia, é rápido.
Então, não é um problema. Tá? Aqueles vídeos que vocês viram de elipse e de círculo, eles usam a versão em C para CUDA do OpenCV, se eu não me engano. Então, acaba sendo rápido por causa disso. Não é a versão em Python. Tá? A versão em Python aqui é para a gente desenvolver, fazer testes, etc. Depois você pode usar uma versão mais rápida se você precisar disso dentro de uma aplicação. Perguntas sobre isso? A maioria das imagens que eu usei como exemplo ali também, ela está no nosso conjunto de dados no Git, então vocês podem testar. Eu não sei se aquelas algas azuis eu coloquei. Se eu não coloquei, eu vou colocar, porque eu acho que elas são um exemplo interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui, para eu ver se as algas azuis estão no nosso conjunto de dados. Não, não estão. Eu vou colocar, porque eu acho que aquelas algas azuis são legais para você fazer um teste. Aqui só está a citometria de DNA, tá? Que eu usei antes para vocês. Tem 3 exemplos aqui de citometria de DNA. Tá? A gente vai pegar aqueles lá também. Vocês podem fazer um teste em cima dessas imagens, que são de citometria também, mas são outro tipo de imagem de citometria. Isso aqui usa nitrato de prata como corante. Tá? Esse aqui é o núcleo da célula e esses pretinhos são nucleolos. Então, perguntas? Se vocês não têm nada a perguntar, eu vou encerrar essa parte. Tá? Nós vamos agora, são 9h30, fazer uma pausinha já. E em seguida o Paulo vai dar a apresentação dele, que eu acho bem interessante. Tá? Então, pausa para o café.